Bom, parceiros, boa noite. Meu nome é Juliano. Se você está recebendo esse vídeo aí, provavelmente é porque você me conhece, tal. Quero compartilhar isso com os meus amigos. A gente tinha aí um grupo de bolão aí, de loteria, a gente acabou deixando meio de lado, tal. Mas eu sempre continuei jogando, né? Jogando um pouquinho aí, todo concurso, arriscando a sorte, aí que um dia dá certo, né? Então vamos falar aqui mais especificamente de Loto Fácil, que é a loteria que eu costumo jogar mais e tal. Eu venho estudando loteria há mais ou menos uns 2 anos e meio aí. Então assim, estudando sobre probabilidade, sobre matemática, sobre possibilidade, sobre estatística. Porque os números eles têm alguma coisa em comum, eles têm alguns padrões que se repetem, né? Então existem pessoas aí que vivem estudando loteria e buscando uma forma aí de conseguir resultados melhores, né? Na esperança aí de um dia acertar o prêmio máximo aí dos 15 pontos. E se tem uma coisa, gente, que eu aprendi nesses 2 anos e meio aí estudando loteria, foi que não tem equação para ganhar a loteria, infelizmente, né? É uma coisa que contra os números não há argumentos, não tem como a gente fechar a loteria e garantir que a gente vai ganhar. Porém, existem formas matemáticas de melhorar o nosso resultado. Existe possibilidade, existe probabilidade, existe frequência, existe desdobramento de números, né? Então existem fechamentos de números. Então são coisas que podem nos ajudar a buscar um resultado melhor e quem sabe um dia conseguir buscar o prêmio máximo da loteria. Pensando nisso, eu desenvolvi assim, uma somatória de todos esses estudos, de tudo que eu vi pela internet, de tudo que eu descobri, alguns macetes também. Eu desenvolvi uma planilha, né? É uma planilha que eu vou apresentar para vocês, tal. Quem sabe, né, vocês gostem, a gente possa aproveitar isso junto, talvez o coletivo aí consiga desenvolver alguma coisa melhor. Eu tenho aqui nessa planilha de Excel, né, a planilha de Loto Fácil. Então eu tenho aqui todos os resultados da Loto Fácil, desde o primeiro resultado, né, o resultado número 1, até o último resultado que foi hoje, o 1482. Todas as combinações que saíram de 15 números. E aqui eu tenho os jogos. Eu costumo pegar por dados os últimos 15 resultados. Eu tenho aqui nessa planilha os 15 últimos resultados que saíram, aqui o número dos concursos, e esse daqui o concurso atual ou o último resultado. Aqui eu tenho esses resultados desmembrados, né? Então assim, por coluna. A coluna número 1, coluna número 2, até a coluna número 25. E aqui eu analiso a frequência desses números, a probabilidade de sair. Eu tenho então aqui o último concurso. Aqui eu tenho a probabilidade percentual, né, de cada número desses sair. Quando eles estão acima de 60% de probabilidade no concurso, fica azulzinho assim, né, e aqui tem o percentual de cada um. E aqui eu tenho a previsão, que são os números previstos para o próximo concurso. Isso aqui foi desenvolvido com base em frequência, estatística e probabilidade, né? Então assim, tem várias fórmulas aqui que fazem esse cálculo automático, né? Com base no resultado dos últimos 15 sorteios. Eu tenho aqui a soma dos números, dos 15 números. Vocês podem ver que há uma frequência. A soma ela sempre está aqui, ó, o menor aqui no caso. A menor soma que saiu nesses últimos 15 resultados, ela foi de 167 e a maior soma de 214. Então a gente joga um resultado dentro desse parâmetro, né? Maior que 167 e menor que 214. A quantidade de pares e ímpares também. Eu costumo repetir uma frequência entre 7 e 12 números, né? Então eu tenho aqui a questão de pares e ímpares. Nesses 15 números, o menor jogo com a menor quantidade de ímpares foi 5 e o maior foi 10. O de pares também, a menor quantidade foi 5 e a maior foi 10. A menor repetência do concurso anterior, que está aqui nessa coluna, foi de 7, repetiu 7 números do concurso anterior, e a maior foi 12, que foi essa aqui, repetiu 12 números do concurso anterior.
E aqui eu tenho o que a gente chama de naipe. Naipe é a quantidade de números que saíram dentro de um determinado intervalo. Então a gente costuma usar isso aqui, geralmente do 1 ao 9, do 10 ao 19 e do 20 ao 25. Então geralmente o resultado ele sai muito parecido. No primeiro intervalo sai geralmente 6, no segundo geralmente 5, no terceiro geralmente 4. Então pode variar também. Aqui eu tenho os resultados financeiros, né? Quantos números foram premiados. Isso aqui eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então aqui eu tenho o último concurso, probabilidade de cada bola sair, de cada número, previsão para o próximo concurso, né? Aqui eu tenho os filtros, o menor número e o maior número que saíram na casa número 1, né, da primeira coluna. Então eu tenho as quantidades mínimas e máximas que vão se ajustando de acordo com o concurso. E aqui eu uso esses filtros, né, que são 4 filtros. A soma, a quantidade que repetiu do concurso anterior, a quantidade de ímpares, a quantidade de pares e a quantidade de naipes. Então, aqui eu desenvolvi uma espécie de classificação de força dos números, né? Os números que mais saem, os números que menos saem, os números que são mais prováveis e menos prováveis. Então, assim, a gente aposta uma quantidade de cada grupo desses, uma quantidade de números fortes, uma quantidade de números neutros e uma quantidade de números que são fracos, que quase não saem. Se vocês analisarem aqui, por exemplo, vocês vão ver que o número 24 é um número fraco, ele é um número que sai muito pouco. Nos últimos 15 sorteios ele saiu somente 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então em 15 vezes ele saiu 5 vezes. 1/3 aí dos sorteios apenas. Então é um número que não vale a pena jogar nesse momento. Mas se você analisar, ele está também a 4 concursos sem sair. Então pode ser que ele venha a sair no próximo. Né? Então tudo isso é probabilidade, nada é certo, nada é garantido, mas ajuda a gente a acertar uma quantidade maior de números, né? Para isso eu desenvolvi aqui algumas fórmulas, né? Para poder fazer esse cálculo, eu coloquei algumas melhorias aqui e tal. Então o que eu coloquei? A gente sabe que a possibilidade de ganhar no Loto Fácil, de você ser premiado com os números, ela é de 1 para 11 sorteios. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você jogar o mesmo jogo, escolher um jogo e jogar ele em todos os concursos, né, em média a cada 11 sorteios ele vai dar 11 pontos. Né? Se você fizer a mesma coisa com 12 pontos, a média vai ser 1 a cada 59 sorteios. Para 13 pontos, a média é 1 a cada 691 sorteios. Para 14 pontos, a média, a possibilidade é 1 em 21.791. E para acertar 15 pontos, você tem uma possibilidade em 3.268.760 chances. É muita coisa. Então é muito difícil. Isso é menos de 0,01% de acertar os 15 pontos. Pode-se dizer que é mais fácil você morrer atingido por um raio do que acertar os 15 pontos no Loto Fácil, né? Mas a gente não desiste, né? A gente tem a possibilidade do 0,01%, então tem uma chance. Então a gente pode ganhar. Se outras pessoas ganham, eu também posso. Essas informações, elas estão atrás do volante, né? Do volante de sorteio do Loto Fácil tem lá a quantidade de possibilidades, tá? E a probabilidade é uma coisa um pouco diferente. A probabilidade ela está dentro da estatística, ela tem a ver com a frequência de lançamento dos números, né, dividido pela quantidade de sorteios. Então a probabilidade ela é um pouco diferente. E trabalhando essa probabilidade, né, com esses resultados que eu fiz aqui e tal, né, com a análise de frequência dos números, eu consegui melhorar um pouco esses resultados. Né? Eu consigo uma média aí de 11 pontos, ao invés de ser 1 a cada 11, eu consigo geralmente 1 a cada 3, 1 a cada 4, 1 a cada 2 sorteios, eu consigo acertar 11 pontos. Nos 15, lembrando que a gente escolhe 15 números aqui, né? Então vamos ao desdobramento. Desdobramento consiste em você pegar uma quantidade de números e combinar elas de forma a aumentar os seus acertos. Por exemplo, existe um fechamento muito famoso que ele é de... Você pega os 15 números
e coloca 13 números fixos e desdobra o restante dos números em 66 apostas. Então, se você acertar 13 números, você consegue 15 pontos em um dos cartões. É um fechamento bem famoso, todo mundo conhece, né? Porém, acertar 13 em 13 é muito difícil. É a mesma coisa quase que você acertar os 15 pontos em 15 escolhas. Então é muito difícil você acertar números fixos quando você joga com um número inteiro. 13 fixos em 13 escolhas, 8 fixos em 8 escolhas, né? Você não tem nenhuma margem de erro, você precisa acertar 100%. Então, esse desdobramento de 13 números fixos, se você acertar os 13 fixos, você tem um cartão entre os 66 com 15. O que eu fiz? Eu aumentei essa probabilidade. Eu peguei os 15 números e montei um desdobramento em 13 números fixos, porém os 13 não estão entre 13, estão entre 15. Então eu tenho 13 números fixos dentro de 15 possibilidades. Eu tenho dois números aí de chance a mais que eu posso errar para acertar os 13. Porque acertar 13 em 13 é muito difícil, mas acertar 13 em 15 não é tão difícil, né? Vocês veem aí que, segundo as possibilidades, você acerta 13 números dentro de uma sequência de 15 a cada 691 concursos, né? Com a probabilidade matemática, né? Com isso aqui que eu desenvolvi, eu consigo acertar 13 em média a cada 50, 60, 30 concursos. Então, se eu escolher 15 números e acertar 13 números, eu tenho infalivelmente os 15 números. Aqui eu tenho o desdobramento. Esse desdobramento ele gerou 4.876 jogos. É uma combinação, tá? São 4.876 jogos combinados, onde eu escolho 15 e se eu acertar 13, eu tenho infalivelmente, matematicamente comprovado, um cartão com 15 pontos e diversos com 14, diversos com 13, com 12, com 11, né? Então, e eu tenho 100% dos jogos premiados se eu acertar 13 pontos, tá? Eu quero lembrar para vocês que essa planilha ela é toda automatizada. Esse resultado previsto, eu não escolho nenhum número, eu não uso intuição, tá? Porque eu sempre joguei com intuição e o que eu jogava não vinha, né? Eu olho aqui o 25, ele tá saindo sem parar, então eu falo, nossa, eu vou jogar o 25 que ele vai sair, ele não sai, tá? Então eu resolvi largar de mão a intuição e jogar apenas com estatística. Então a planilha ela é toda automatizada, ela que escolhe os números automaticamente com base na probabilidade, na frequência dos números. Então só para mostrar para vocês aqui um exemplo, né? Eu tenho aqui os resultados, todos os cartões que vão sair. Aqui embaixo estão todos os cartões que vão ser gerados, né? São 4.876 cartões que vão ser gerados com a combinação dos 15 números. Nesse exemplo aqui, eu peguei o concurso 1430, né, como concurso atual. A probabilidade deu 9, então acertei 9 números, escolhi 15, acertei 9, 60%. Para o próximo concurso, que é o 1431, que aqui está o resultado, né, para a conferência. Então esse é o resultado atual, esse aqui é o resultado futuro, que seria o 1431. Eu aperto aqui no botãozinho próximo concurso e ele muda automaticamente para o concurso 1431. Tá? A resposta aqui, o resultado do 1431 é o 1432. Vocês podem ver que no 1431 eu já acertaria 11 pontos, né? Acertei na verdade, né? Então eu acertei 11 números dos 15. No meu desdobramento, quando eu acerto 11 pontos, eu tenho 36 cartões com 13 pontos, que dá 73% dos jogos totais. Com 12 pontos eu tenho 424, que dá 8,64. Com 11 pontos eu tenho 1.545, que dá 31%.
Com 10 pontos eu tenho 2.046 e com 9 pontos eu tenho 826. O resultado, se eu tivesse jogado todas as combinações e acertado 11, ela teria dado um saldo positivo de 540. Eu teria tido lucro, né? Eu tive 41% dos meus jogos premiados e tive um lucro de 540. Aqui estão todos os números, aqui são os resultados. Vocês podem ver aqui os premiados, né? Vocês veem, essas aqui são as combinações que foram geradas, esses que estão em vermelho são os que deram 11 pontos, né? Então são os números que saíram premiados nesse concurso. Então vamos lá. Então sempre que eu acertar de 11 para cima, jogando todas as combinações, eu tenho lucro, tá? O menor lucro, 540. Joguei, na verdade, 4.876 jogos, vão custar R$ 9.752, né? Então eu teria cobrido esse valor e ainda sobrado R$ 540. Eu tive um lucro, em total acertando 11 pontos. Vamos para o próximo concurso para a gente ver. No 1432, né, eu acertei 10 pontos, 9 pontos, estava atualizando, então acertei 9 pontos, eu tive prejuízo. Vamos para o próximo concurso, o 1433, né, atualizando, novamente eu acertei 11 pontos, tive lucro de 540. Então vocês veem que a média de acertos ela fica bem maior, né, você jogando dessa forma. Então assim, eu acerto um, erro outro, acerto um, erro outro. E eu tenho também nessa planilha, como eu não tenho condição nem coragem, né, de jogar todos esses R$9.000 em jogos, né, para garantir esse lucro, eu uso alguns filtros, que são esses aqui. Então eu filtro os jogos que foram gerados com base nos últimos resultados dos jogos, né? Então com base nisso aqui eu faço uma filtragem, que eu tenho aqui filtrar jogos do concurso atual. Então eu filtro esses jogos, eles são separados, né? Tá fazendo a filtragem agora, filtra eles por soma, por ímpares, pares, repetentes concurso anterior e por naipes. Então ele filtra os principais jogos. Vocês veem aqui que após o meu filtro, né, ele filtrou nesse aqui que eu acertei 11 pontos, por exemplo, eu diminuí um pouquinho a quantidade de jogos que eu iria fazer. Se eu tivesse jogado os filtrados dos 4.900 jogos aí, o sistema filtrou 3.814, 78% dos jogos. Desses 3.814, 1.609 foram premiados com 11 ou acima. Eu tive aqui 33 com 13 pontos, 358 com 12, 1.218 com 11 pontos, e 1.571 com 10 pontos e 674 com 9. Então eu tive um lucro de 768. Isso aqui já descontado o valor que eu gastei para jogar. Então foi um lucro de 768. Eu consegui melhorar um pouquinho o lucro do que se eu tivesse jogado tudo, né, que teve uma melhora. Aí vamos para o concurso próximo. O próximo concurso foi em 1434. Eu acertei 9 números, né? Então não ganhei nada. Tive alguns números aqui com 11 pontos, né? Mas a maioria foi prejuízo. Se eu tivesse jogado tudo, eu teria tido um prejuízo de 8.800. Filtrando, vamos filtrar aqui para a gente ver. Mesmo assim, provavelmente eu teria prejuízo, porque o prejuízo foi maior do que o ganho. Vamos filtrar para a gente ver qual que dá o resultado. Eu teria tido um prejuízo de 5.856, então jogando tudo seria prejuízo. Então assim como eu tenho a possibilidade de ganhar, eu também tenho a possibilidade de perder. Porém, o que é o foco nessa planilha? O que é o meu objetivo? Meu objetivo é conseguir acertar os 13 pontos dentre os 15 e conseguir chegar nos 15 pontos, né? Qual que seria a sugestão? Seria unir forças, fazer um bolão gigante e tentar acertar os 13, né? Isso aconteceu
no concurso, um dos próximos concursos aqui. Vamos ver aqui, próximo concurso, vamos ver o 1435, acertei 9 novamente. O próximo concurso, 1436, eu acertei os 13 pontos, tá aqui. Então, escolhi 15, joguei 13, joguei 15, vieram 13 dos 15. Se eu tivesse jogado todo o desdobramento, infalivelmente estariam aqui. Um cartão com 15 pontos, teria ganhado o prêmio máximo. Teria dado um cartão com 15 pontos, na verdade isso aqui deu, só porque eu não joguei, porque eu não tinha como jogar tudo isso. Se eu tivesse jogado, hoje eu era milionário. Então aqui, 1 com 15 pontos, 46 com 14... 565 com 13, 2080 com 12 e 2184 com 11. Vocês podem ver que 4.876 jogos, 100% foram premiados, né? Teria dado um resultado financeiro aqui de R$1.791.324.000, né? Acertando os 13. Se eu tivesse filtrado para jogar também iam estar todos os meus jogos premiados, porque todos foram premiados, porém eu corro o risco, filtrando, de perder os 15. Vamos ver nesse caso aqui se eu teria pegado os 15. Teria filtrado os jogos, do total teriam filtrado os 3.609, 74%, todos os 3.609 estariam premiados, então eu teria 100%. E eu teria pegado de 15, tá aqui 1 com 15, 41 com 14, 480 com 13 e assim por diante. Teria pegado, mas se eu filtrar os jogos, eu corro o risco de não pegar o 15, caso eu acerte os 13. Então, é isso aí. Nesse aqui deu, vamos ver no próximo concurso, deu 9. No próximo concurso, depois desse, vamos ver quanto deu. Deu 9 também. Vamos ver o próximo concurso. Deu 10. No outro já deu 11. Lucro de 540. Vamos colocando os próximos concursos para frente. Esse deu 9. Esse deu apenas 7. Então assim por diante. Aí ele foi dando essa média aí, 11, 10, 9. Então assim, uns acertam, uns lucram, uns prejuízo. E lá novamente no concurso 1463, vamos colocar aqui 1461, por exemplo, vamos colocar um pouquinho antes para fazer o cálculo. No 1461 ele deu 9. No próximo concurso, 1462, ele deu 10. E no próximo concurso, 1463, ele deu os 13 novamente. Novamente eu acertei os 15 pontos. Então vocês vejam que ele deu 13 pontos lá no concurso 1435 e deu 13 pontos novamente no concurso 1463, 27 concursos depois. Então, 27 concursos depois, ele premiou novamente com 13 e acertamos os 15. Vamos ver se eu tivesse filtrado esse jogo. Se eu tivesse filtrado para jogar, eu ia pagar um pouco menos, ia jogar menos jogos, né? Vamos ver se eu teria pegado os 15 ou não, né? Porque o filtro, como eu estou filtrando, eu posso tirar os 15. Se eu não filtrar, infalivelmente, acertando 13, eu tenho 15. Mas se eu filtrar, eu posso perder ele. Nesse caso aqui, não teria pegado 15, tá vendo? Ó, eu teria pegado 9 com 14, 179 com 13, 607 com 12. Teria tido um resultado financeiro de 20 mil de lucro. Teria acertado os 15 pontos, mas filtrando eu ia perder o jogo no meio do caminho. Então, o correto seria jogar todos os jogos. E vamos ver para frente nos próximos concursos aqui, como que saiu, né? O próximo aqui deu 8 números. O próximo deu 10 pontos. O próximo deu 8. O próximo já deu 11, lucro de 540.
Então assim por diante. Então vocês podem ver que eu não escolho número nenhum. A própria planilha ela seleciona os números, né, que vão ser jogados. 10. Próximo concurso 10 novamente. Próximo concurso 11 novamente, lucro, né? Próximo concurso aqui, o 1470 deu 12 pontos. Então se eu acertar 12 entre os 15, eu tenho 9 prêmios de 14 pontos e eu tenho um lucro de R$23.000, 23.952, se eu conseguir acertar os 12 dentro dos 15, né? Isso jogando todos os jogos, claro. Então, acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 é lucro na certa, lucro garantido. E acertando 13 pontos, a gente tem 15. Então, esse é o método da planilha. Tem uma outra coisa que eu desenvolvi aqui também. O último concurso, por exemplo, aqui que nós jogamos foi o 1481, que foi o de hoje. Esse eu sempre jogo 10 jogos, apenas 10 joguinhos. Eu filtro, né? Eu escolho aqui o 1481 no caso. Vou colocar aqui o 1480 para fazer o cálculo aqui, escolher os números. 1480, 1481. Fez o cálculo. Isso. Acertei 10 no total. Isso foi o que eu joguei hoje, tá? O jogo que eu fiz hoje eu acertei 10 pontos, eu tive 100 números com 12, 775 com 11 e assim por diante. Eu tive 17,95 dos meus jogos premiados. Se tivesse jogado tudo, era um prejuízo de 5.852. Porém, o que eu faço? Eu filtro os jogos. Aqui, fazendo filtro. E eu jogo somente alguns jogos dos jogos que eu filtrei. Desses que estão filtrados, né? Eu filtro alguns jogos. Vocês podem ver que eu filtrei 3.161 jogos, 64% do total, 519 estavam premiados. Aí eu escolhi 10 para jogar. Só porque como que eu faço para escolher esses 10? Eu tenho uma outra planilhinha aqui, que é o que eu chamo de espelho, tá? O espelho, a gente faz o seguinte, a gente pega uma cartela e joga outra cartela com os números inversos. O que não saiu em um, a gente joga em outro. Então, se a gente não ganhar em um, seria para a gente ganhar em outro. Muitas vezes isso não acontece, mas a gente joga assim para aumentar a probabilidade de ganho. Então, se eu errei em um, quanto menos números eu fizer em um, mais chance eu tenho de fazer uma maior quantidade de pontos no outro. Aqui o que eu faço? Aqui então eu filtrei aqueles jogos e aqui eu tenho o resultado que deu naqueles jogos filtrados, somente os filtrados. Eu tinha 3.161 jogos, 519 premiados, que dá 16,42 e 45,61% dos jogos totais foi que eu filtrei. Aqui eu tenho um botão de rolagem, aqui eu tenho o número que eu escolho lá dos filtrados, é esse aqui, e esse daqui é o que eu chamo de espelho, é o espelho do número que eu escolhi. Então, se eu não acertar aqui, eu posso acertar aqui. Isso aqui é um cálculo de probabilidade matemática, tá? Eu calculo a média de atraso desse número. Por exemplo, aqui, esses números, essa sequência de números aqui, a média dela é a cada 12 resultados. A cada 12 prêmios ela dá 11 pontos, a cada 56 sorteios ela dá 12 pontos, a cada 500 jogos ela dá 13 pontos, ela nunca deu 14 e ela nunca deu 15. Então, se a cada 12 jogos ela dá 11 pontos, a última vez que ela deu o prêmio foi no 1480. Então, a previsão é que ela dê prêmio novamente de 11 pontos no 1492. Então, ainda faltam 10 sorteios para ela premiar 11 pontos. Eu vou escolher ela? Não vou escolher ela porque ela não está prevista para dar 11 pontos, nem 12, nem 13 nesse sorteio. Então eu não escolho ela. Então eu vou para frente. O jogo 181 também não estava previsto e também não deu. Deu 9 números nos dois. 182, 183, 184... Ó, esse daqui, por exemplo, 184 é um número que estava lá nos filtrados. Ele não estava previsto, ainda faltava pela previsão 7 concursos para ele premiar 11 pontos, mas ele deu 11 pontos, então ele veio sem estar previsto.
Isso aqui não é exato, é uma estimativa. Esse aqui, por exemplo, já estava prevendo que ia dar 11 pontos, mas não deu, né? Então, estava prevendo e não deu. O que eu faço? Eu jogo somente os que estão com previsão, porque a probabilidade de acerto é maior quando eu jogo os que estão previstos. Esse aqui também não estava previsto, deu 11 pontos. O 189 não estava previsto e também não deu. O 190 também não estava previsto e também não deu resultado. Então assim, o que eu faço? Eu sempre, antes de jogar, né, como eu não sei o resultado que vai sair, eu seleciono aqui os que estão previstos e jogo eles, né? Então, ó, aqui todos premiados. Vocês podem ver que quando um dá 11, esse aqui é o principal, deu 7, o espelho dele deu 11, né? Então a gente joga sempre assim. Então eu seleciono esses jogos, escolho os que dão previsão, deu previsão aqui, eu pego ele e seleciono para jogar, que foram esses aqui os que eu joguei hoje. Então eu joguei 10 números, desses 10 eu acertei 3 com 11 pontos, 3 com 11 pontos, 3 vezes 4, 12, eu gastei 20 e ganhei 12, tive um prejuízo de 8. Então assim eu consigo minimizar um pouquinho meu prejuízo e às vezes ter um pequeno lucro. Então eu costumo jogar dessa forma, com base em estatísticas, em probabilidades, né? Utilizando todo o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri ao longo desses anos aí, analisando a loteria. Então, quando eu jogo um pouquinho, quando eu jogo sozinho, eu jogo dessa forma, né? Agora, no bolão, a gente poderia utilizar isso aqui. Pensa que maravilha seria se a gente jogasse o jogo completo, né? Os 4.876 jogos e conseguisse acertar 13. Né, como aconteceu 2 vezes no concurso 1436 e no concurso 1463, né, a gente ganharia. Claro que jogar muita gente, o prêmio tem que ser dividido. Se dividir o prêmio de 1.700.000 em, por exemplo, 80 pessoas ou 100 pessoas, vai dar um pouquinho para cada um, mas é um lucro bom, vai dar aí 20, 25, 30 mil reais. Então é uma coisa a se analisar. Às vezes a gente podia jogar aí uma vez por mês, esse fechamento completo, juntar aí 80 pessoas, gastaria aí 70, 80 reais cada um, jogaria uma vez por mês só, né, para tentar acertar esses 13 pontos dentro dos 15, o que não é tão difícil. Aliás, é difícil, mas não é impossível, né? Então o que eu tinha para apresentar para vocês era isso, né? Obrigado aí por quem estiver assistindo, quem tiver paciência de assistir o vídeo até o final, e estamos aí, que eu puder ajudar vocês, né? Então assim, matemática ajuda muito na hora de escolher os nossos jogos, na hora de fazer o resultado. Se quiser jogar também só os 15 números, um joguinho simples, a planilha ajuda também, você vai ter resultado positivo, a cada 2 ou 3 concursos você vai ganhar alguma coisinha, tá? Então é isso aí, obrigado, me despeço por aqui. E até a próxima.